Meus irmãos e irmãs do coração, graça e paz em Cristo Jesus. É uma alegria voltar a essa igreja tão querida, igreja que tem caminhado conosco ao longo dos anos. E você percebe que está ficando velho quando as pessoas falam: eu oro por você, você está no trabalho missionário, eu era criança. Ontem uma jovem lá na Betânia disse: olha por você desde que eu sou criança e você já estava trabalhando no Amazonas. Graças a Deus por isso, porque ao longo da nossa vida e ao longo dos nossos anos, Deus nos dá irmãos e irmãs de companheiros de caminhada para alegrar o nosso coração, para nos motivar a amar mais e mais o Senhor Jesus. E eu louvo muito a Deus por essa igreja, Betânia, pela confiança, pela amizade, pelas orações, pelo apoio ao longo da nossa vida e também dessa caminhada missionária. E estou chegando de Gana, entre os Concombas. Trago um abraço da igreja Concomba aqui para vocês. Alguns devem se lembrar dos irmãos Concombas que ali receberam a palavra do Senhor. A igreja se multiplicou, eles estão amando o Senhor Jesus cada vez mais, e eu louvo muito a Deus porque eles estão agora traduzindo o Antigo Testamento para a própria língua. Nós traduzimos o Novo Testamento, foi entregue em 2004, e eu me lembro muito bem, foi um dia muito festivo. Nós entregamos o Novo Testamento completo na língua limompelo, e a primeira pergunta que fizeram foi esta: e quando receberemos o Antigo Testamento? E naquela época nós já estávamos trabalhando na Amazônia, não tínhamos realmente condições de nos envolver com um projeto ainda tão grande como este, mas eles destacaram 4 jovens concombas para aprenderem inglês, fazer um curso de teologia e fazer um curso completo de tradução da Bíblia. E a igreja Concomba investiu nesses jovens durante 10 anos, enviaram os jovens para a capital, Acra, e durante 10 anos investiram nessas vidas para fazerem esse treinamento completo, e em 2015 estavam prontos. Ao longo dos 10 anos eles se casaram, tiveram filhos, e estavam prontos em 2015, e lá começaram a tradução do Antigo Testamento, e já traduziram 15 livros do Antigo Testamento. Louvado seja Deus! Então eu estive ali entre eles, em Gana. A intenção primária era fazer a revisão do primeiro livro, que é Gênesis, e nós esperamos então vê-lo publicado até o final desse ano, com a graça de Deus. E foi tão bom ver a igreja amando a Jesus, amando a palavra e amando a missão. Então um abraço forte para vocês da igreja Concomba de Gana. É uma igreja filha dessa igreja. Vocês têm caminhado em oração conosco e com eles ao longo desses anos, e realmente eu creio que é parte dessa beleza do Evangelho, quando um dia estaremos todos perante o Cordeiro Jesus, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, irmãos e irmãs no Senhor Jesus, cantando cânticos de louvor ao seu nome eternamente. Então nós vivemos um pouco aí dessa realidade durante a nossa vida agora, mas viveremos essa realidade de maneira plena na eternidade para a glória de Deus. Eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade e encorajar aqui a igreja a participar do curso Perspectivas, que vai ter início agora no mês que vem. Os irmãos estão aqui de Perspectivas, prontos para fazerem suas inscrições. E meus irmãos e irmãs, Perspectivas é muito mais do que um curso. Perspectivas é um movimento de estudo e aprofundamento da palavra de Deus para a aplicabilidade dessa palavra na nossa vida diária quanto à missão. É uma experiência imperdível, insubstituível. Há centenas, se não milhares de cidades em todo o mundo que gostariam de ter o curso Perspectivas, de sediar o curso Perspectivas, mas não conseguem pelos critérios, pelas próprias realidades. E vocês terão aqui o curso Perspectivas neste ano, na igreja Betânia. Se você ainda não fez, eu gostaria de lhe encorajar a fazer. Maiores informações com os nossos irmãos que estarão aqui após o final desse culto, para lhes passar ali aquelas informações de inscrição, de participação. E eu repito, realmente é uma experiência imperdível, não apenas de conhecimento da palavra quanto à missão, mas de aplicação dessa palavra na nossa vida diária. Como servir ao Cordeiro Jesus. Eu gostaria de lhe convidar nessa manhã a abrir comigo a palavra de Deus em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16.
e juntos nós iremos responder na palavra de Deus a seguinte pergunta: o que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando, mesmo motivados pelas razões bíblicas e cristãs, nós caminhamos em meio a sonhos e realidades pessoais, relacionais, familiares, eclesiásticas, financeiras, realidades ministeriais e fracassamos? O que fazer quando nessa nossa caminhada pessoal, mesmo para a glória de Deus, com a motivação de Deus e com a força de Deus, nós enfrentamos fracassos na nossa vida? Eu gostaria de ler com vocês um texto que é um dos textos mais complexos, que apresenta um dos maiores paradoxos no Novo Testamento, que se encontra em Atos capítulo 16. Porque se nós compararmos Atos capítulo 16 e capítulo 17, veremos que em Atos capítulo 16 tudo é confuso, tudo é problemático, e os planos fracassam um após o outro. Em Atos capítulo 17, igrejas são plantadas, o povo se converte, a missão é expandida, as pessoas começam a reconhecer quem é Jesus e o que Ele fez por cada um deles. Mas eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã em Atos capítulo 16, porque é uma das realidades da vida do crente, da igreja do Senhor Jesus, seja em uma dimensão mais pessoal, mais individual, seja mais coletiva, seja missionária, é uma realidade este enfrentamento de planos que fracassam. Eu gostaria de inicialmente relembrar que o livro de Atos, nós leremos daqui a pouco alguns versículos em Atos 16, o livro de Atos, ele é um livro teocrático, ele é cristocêntrico e ele também é missionário. Ele é teocrático porque parece que foi escrito, dentre outros motivos, para te convencer e me convencer que Deus está de fato no controle de todas as coisas. Quem lê este livro, todos os seus capítulos, tem essa nítida sensação que o Espírito Santo de Deus inspirou este livro para que a igreja do Senhor Jesus em todos os séculos passasse a crer cada vez mais que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle do macro-universo, Deus está no controle da história, no controle da igreja, e Ele está no controle dos detalhes da minha vida e da sua vida para a glória do seu próprio nome. Portanto, este é um livro teocrático, mas é também um livro cristocêntrico. A rigor, o livro de Atos, ele tem seu início lá no final do Evangelho segundo Mateus, aliás, segundo Lucas, em que Jesus ele é apresentado. Quem é Jesus? E aqui, portanto, nesse livro de Atos, é apresentado o Evangelho e a expansão do Evangelho, e o Evangelho é o próprio Senhor Jesus, e este Evangelho é comunicado, e ele se expande por toda a terra conhecida naquela época, pelo poder de Deus, para a glória de Deus e para a exaltação do nome do próprio Senhor Jesus. Portanto, o centro deste livro não é a igreja, o centro deste livro não são os apóstolos, não são os pastores, não são as aventuras paulinas, o centro deste livro é o próprio Senhor Jesus. Este livro, portanto, teocrático, este livro cristocêntrico, ele é também um livro missionário, pois ele revela a ação do Espírito Santo de Deus, impulsionando essa igreja de Deus para espalhar o Evangelho de Deus em todo o mundo. Ele é um livro profundamente missionário. E eu gostaria apenas de dar uma visão panorâmica deste livro sobre os 3 maiores impulsos que fizeram com que o Evangelho chegasse até os confins da terra, já no primeiro século. O primeiro impulso, ele é o impulso da espiritualidade, e nós o encontramos em Atos capítulo 2, ou a partir de Atos capítulo 2, de maneira mais plena, com o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, o Pentecoste, e agora essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que essa igreja, revestida de autoridade espiritual, a primeira coisa que ela fez foi ir para as ruas e falar das maravilhas de Deus. Vocês se lembram do discurso de Pedro, agora revestido do Espírito Santo? Ele vai com a igreja de Cristo, sai do cenáculo, vai para as ruas e fala das maravilhas de Deus. 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus.
O primeiro impulso que nós vemos do Evangelho neste livro é o impulso da espiritualidade. O segundo impulso, ele começa lá pelo capítulo 6, 7, mas de maneira mais sistemática no capítulo 8, que é o impulso do sofrimento, em que essa igreja passa agora a ser perseguida sistematicamente. As famílias são partidas ao meio, muitos são encarcerados, há uma dispersão. As igrejas estabelecidas agora são divididas pela força do sofrimento e da própria perseguição. E no final do capítulo 8, no meio de todo esse sofrimento, de todo esse caos, de toda essa angústia, nós vemos que mais e mais pessoas eram atraídas ao Evangelho e convertidas ao Senhor Jesus. Aliás, há até uma menção curiosíssima no capítulo 8 de Atos, em que o Evangelho é pregado em Samaria, no meio de todo esse caos e sofrimento. E no versículo 8 nós lemos, e houve grande alegria naquela cidade. É um paradoxo. Então, no meio do sofrimento há alegria, no meio do caos, Deus, portanto, faz o seu Evangelho se espalhar por toda a terra. Primeiro impulso da espiritualidade, Atos capítulo 2. Segundo impulso do sofrimento, Atos capítulo 8. E o terceiro impulso do Evangelho no primeiro século, nesses primeiros anos, foi o impulso do envio missionário, em Atos capítulo 13, pois as igrejas locais não conseguiam, como igrejas locais, se moverem para os confins da terra. Portanto, Deus passa, a chamar algumas pessoas nas igrejas locais para serem enviadas a esses confins da terra. Em Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia ouve a voz do Espírito Santo e separa Paulo e Barnabé para a obra a que Deus os chamou, e eles são enviados aos gentios. A igreja Betânia, como igreja local, não conseguiria se mover como comunidade para evangelizar o Paquistão, mas se Deus assim chamar pessoas nessa comunidade local, com esse chamado específico, essa igreja pode enviar esses missionários ao Paquistão. Assim aconteceu em Atos capítulo 13, esse impulso do envio missionário, e Paulo e Barnabé, nas palavras de John Knox, foram aquelas pedrinhas lançadas bem longe. E essa é a ideia do envio missionário, onde a igreja, como igreja, não chega, a igreja no poder, na autoridade, no discernimento de Deus, envia e lança aquelas pedrinhas que chegam bem longe, e lá o Evangelho do Senhor Jesus também é enraizado. Com isso em mente, leiamos juntos Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, se puder ficar de pé comigo uma vez mais, para lermos juntos a palavra de Deus. Atos capítulo 16, versos 6 a 10, lemos assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não, o que, irmãos? Não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vocês podem se assentar com suas Bíblias bem abertas comigo nesse texto. Nós nos encontramos aqui em plena segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E notem que no meio dessa segunda viagem missionária, igrejas haviam sido plantadas, uma ótima equipe havia sido formada. Paulo já possuía com a sua equipe uma ampla experiência apostólica e missionária, portanto as coisas iam muito bem. E quando as coisas vão muito bem, nós pensamos em expandir. Não é assim que acontece? As coisas estão indo muito bem, é momento de expansão. E assim pensou o apóstolo Paulo. Agora é momento de nós expandirmos a pregação do Evangelho, vamos para a Ásia. E fazia sentido. Eles tinham experiência, eles tinham equipe, eles tinham já um conhecimento de igrejas plantadas, o apoio de igrejas já plantadas por eles. Vamos para a Ásia. O texto que nós lemos é um texto único no Novo Testamento, pois nesse texto nós encontramos duas vezes
a tentativa de pregação do Evangelho, primeiramente na Ásia e em segundo lugar na Bitínia, e encontramos 2 vezes o impedimento de Deus. Eu pergunto, quem se oporia à pregação do Evangelho na Ásia? Deus se opôs. Quem se oporia à pregação do Evangelho na Bitínia? Deus se opôs. Aliás, no versículo 7, o texto usa um verbo que indica que o Espírito de Jesus os proibiu, ou seja, eles foram desautorizados pelo próprio Cristo para irem para a Ásia e a Bitínia pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E a pergunta, portanto, que eu levanto nessa manhã é justamente esta: o que fazer quando os planos fracassam? E eles viviam esse momento de tentativas frustradas e fracassadas. Notem que no versículo 9, eles descem para Troade, e ali Paulo tem uma visão, e essa visão parece resolver tudo. A visão é de um homem macedônio que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tudo parece estar resolvido, pois eles estavam a 2 dias de viagem da Macedônia, e no versículo 10 nós lemos que eles partem rapidamente para lá, sendo Filipos a primeira cidade da Macedônia. Mas me acompanhe, no versículo 12, eles chegam em Filipos, na Macedônia, e a visão era um homem, um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. No versículo 12, eles chegam na Macedônia, em Filipos, mas não encontram um homem, encontram uma mulher. E ela não é de Filipos, é uma estrangeira de Tiatira. O negócio está confuso, a história aqui parece que as peças não se encaixam. Passo a passo eles enfrentam frustrações, decepções e mesmo fracassos. No versículo 16, para tornar a situação ainda mais complexa, havia uma jovem possessa por um espírito demoníaco, e depois de alguns dias, Paulo expulsa aquele espírito demoníaco daquela jovem. E vocês devem se lembrar que em outras cidades, em outras ocasiões, isso fez com que as pessoas pudessem abrir os ouvidos e os corações para o Evangelho. Mas aqui em Filipos, o contrário acontece, porque havia alguns homens que eles ganhavam dinheiro com aquela jovem possessa que adivinhava, então eles cobravam por isso e ficaram revoltados com Paulo e também com Silas, e foram arrastados para a praça e foram açoitados e depois encarcerados. A história que nós vemos em Atos capítulo 16 é uma história complexa, uma história de frustrações, uma história de planos que fracassam. O que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando aquilo que nós tínhamos de maneira tão certa em nosso coração não acontece? O que fazer quando aquele motivo de oração que nos acompanha durante dias, meses, até anos, a resposta não é positiva? O que fazer quando nós damos o nosso melhor para servir a Deus, mas as coisas simplesmente não funcionam? No versículo 19 em diante, nós encontramos Paulo e Silas naquele cárcere. Deus se manifesta de maneira maravilhosa. Sabemos que o carcereiro, ele se converte depois com toda a sua família, e no versículo 40, já no final do capítulo 16, eles voltam até a casa daquela moça Lídia, que eles encontraram em Filipos, e surpreendentemente encontram uma igreja formada que os conforta. E essa igreja não é qualquer igreja. Na verdade, essa igreja vem depois a enviar Epafrodito como missionário dessa igreja. Essa igreja em Filipos se associa ao ministério de Paulo, inclusive financeiramente, e essa igreja recebe a epístola de Paulo aos Filipenses, que é um tesouro de Deus para a sua igreja até os nossos dias. Portanto, é impressionante ver como Deus se revela e se manifesta mediante os planos humanos que fracassam. E a minha tentativa nessa manhã para o meu coração e para o seu coração é chamar a nossa atenção para essa realidade que nós enxergamos pela fé. Deus, Ele se manifesta e Ele se revela e Ele realiza a sua vontade, mesmo em meio a planos humanos profundamente fracassados. O que fazer quando os planos fracassam? E observo aqui no capítulo 16
algumas posturas do apóstolo Paulo, e eu gostaria de chamar a sua atenção para pelo menos 3 dessas posturas. E a primeira delas é a seguinte: mantenha-se na trilha da espiritualidade. E creio que esta foi uma postura de Paulo do início até o fim. No meio dessas confusões, no meio dessa complexidade, no meio dessas frustrações e fracassos, ele se manteve na trilha da espiritualidade. Notem inicialmente que, sendo impedidos por Deus de seguirem para a Ásia e para a Bitínia, eles voltam para Troade. Troade era um porto marítimo, e somente ali em Troade eles tiveram uma clara direção de Deus sobre o próximo passo, que seria Macedônia e a cidade de Filipos. Troade foi um lugar de buscar a Deus. Troade foi um local de pausar, de parar na agitação da vida, dos planos e dos trabalhos, para perguntar: Senhor, não estou entendendo, qual é a direção, qual é o próximo passo? Estou à sua disposição. Troade é um local de uma busca intensa e intencional por discernimento espiritual perante a realidade da nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, eu creio que nós precisamos gastar mais tempo em Troade ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso ministério, ao longo da nossa experiência cristã. Nós precisamos gastar mais tempo em Troade, mais tempo em pausas, mais tempo em buscar intencionalmente o Senhor, mais tempo refletindo, mais tempo buscando discernimento. Senhor, não estou entendendo, eu quero parar por um momento, eu não quero simplesmente seguir caminhando, eu quero pausar e quero perguntar ao Senhor qual é o próximo passo. Eu creio que nós precisamos, meus irmãos e irmãs, nós precisamos orar mais, nós precisamos refletir mais, nós precisamos discernir mais e nós precisamos criticar menos. Precisamos de ter momentos na nossa vida, seja um momento diário, devocional. Precisamos ter lugares na nossa vida, seja um lugar de escape para sair dessa agitação do burburinho de uma vida que parece não parar, em uma busca intensa, muitas vezes por resultados, debaixo de demandas e pressões que nós acumulamos sobre os nossos ombros, as nossas mentes e os nossos corações, e nós precisamos parar, nós precisamos de Troade. Paulo, usado por Deus, teve esse discernimento, ele se manteve nessa trilha da espiritualidade. Vamos para a Ásia pregar a Jesus, são impedidos por Deus. Vamos para a Bitínia pregar a Jesus, são impedidos por Deus. O que está acontecendo, meu Deus? Voltemos para Troade, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos parar por um momento. O que Deus está dizendo para nós nesse momento da nossa vida? Olhe bem para mim nesse momento. O que Deus está falando com você no meio desses fracassos, no meio dessas frustrações, no meio dessas incertezas? O que Deus está falando? Nós precisamos nos manter nessa trilha da espiritualidade para sabermos qual é o próximo passo. Se nós conciliarmos as cartas paulinas, nós iremos perceber que existe uma teologia paulina da espiritualidade. Paulo fala diretamente com Efésios capítulo 6 sobre sermos fortalecidos em Deus com a armadura de Deus, vocês se lembram, mas em todas as suas cartas ele fala sobre esse fortalecimento na fé, ou seja, como podemos e devemos nos manter na trilha dessa espiritualidade, pois é ali que Deus os fortalece, é ali que Deus os direciona e é ali que Deus é glorificado em nossas vidas. Deus nos fortalece, Deus nos direciona e Deus é glorificado. Nós precisamos nos manter, irmãos e irmãs, nessa trilha. Eu creio que nessa teologia paulina da espiritualidade, há 7 práticas cristãs que são essenciais. A primeira é a palavra, é leitura e meditação na palavra de Deus. A segunda é a adoração, seja individual ou coletiva, seja privada ou pública, reconhecer quem Deus é e o que Ele fez por nós. A terceira prática é a comunhão, é nós caminharmos com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A quarta é a oração, não é apenas orar antes das refeições, mas é ter uma vida de diálogo com o Pai em nome do Filho, Jesus Cristo.
A quinta é a santidade, é de maneira intensa e intencional buscarmos uma vida santa, pura, que glorifica o nome de Deus. A sexta, as boas obras, é chorar com quem chora, abraçar e socorrer o necessitado e aflito. E a sétima é a evangelização, é abrirmos as nossas bocas e falarmos quem é Jesus e o que Ele fez por nós. É nessa trilha da espiritualidade que você e eu seremos fortalecidos por Deus, teremos o discernimento de Deus e iremos glorificar a Deus. Eu repito, palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Eu gostaria de rogar aos irmãos no nome do Senhor Jesus nesta manhã, que vocês não saiam dessa trilha da espiritualidade, pois é justamente nessa trilha, nessa jornada, é nesse caminho, que nós entendemos o significado da nossa vida, que nós discernimos qual é a clara direção de Deus, o próximo passo na nossa vida, na nossa existência. E ao final de tudo, podemos olhar para trás e talvez não temos muitas outras certezas na vida, mas podemos terminar a nossa vida aqui nessa terra, seja daqui a 5 minutos, ou seja daqui a 50 anos, eu não sei, mas com uma certeza no coração, ao longo da nossa vida, nós servimos ao Cordeiro Jesus. Portanto, nessa postura, se manter na trilha da espiritualidade, você e eu, mesmo perante planos que fracassam, e talvez aqui ao longo da minha fala você já esteja aí enumerando os seus fracassos, as suas decepções, sejam pessoais. Há muitas decepções e fracassos que são públicos, não é isso? As pessoas percebem, todos sabem, ele fracassou, ela fracassou, mas há aqueles fracassos e aquelas decepções que são muito privados, muito íntimos, muito invisíveis, ninguém conhece, somente nós e Deus. Mas no meio desses planos que fracassam, na trilha da espiritualidade, nós vamos ser fortalecidos em Deus para continuar caminhando, nós teremos o discernimento de Deus para entender o próximo passo, e nós iremos glorificar o nome de Deus, que é a razão da nossa vida, o motivo da nossa existência. Eu estive há pouco tempo atrás visitando uma igreja no país onde a igreja é perseguida. Não irei dar detalhes, lugares, etc., por questões de segurança. Fiquei impressionado com o nível de perseguição. Me reuni com centenas de cristãos naquele país, ali acuados pelo próprio governo, pelos extremistas, pessoas que foram rejeitadas por causa da sua fé, rejeitadas pela própria família. A maior parte das histórias que eu vi, pessoas rejeitadas pela família por causa da fé no Senhor Jesus, rejeitadas pelo país, e pessoas que vivem o caos, um caos assim quase que absoluto. Nos reunimos em vários momentos, pregando a palavra de Deus. No último culto, sempre em casas, ou então num comércio, quando o comércio já fecha à noite, ali no comércio de um irmão, de um cristão. Mas nesse último culto reuniram mais pessoas, éramos mais ou menos 120 pessoas, era tarde da noite, e ali pediram que eu falasse sobre o consolo que Deus dá. E eu falei sobre a ação do Espírito Santo usando a palavra de Deus para consolar os nossos corações no meio do caos. E no final daquela noite, daquele culto a Deus, o líder daquela igreja, o líder local daquela igreja, disse: eu sei que a maior parte de nós, a maior parte foi rejeitada pela própria família. Nós não podemos mais conversar com nossos pais, nossas mães, nossos filhos, porque somos cristãos. E mesmo quando não fomos rejeitados pela família, não podemos nos aproximar deles por questões de segurança, para não colocá-los também em risco. Nós estamos aqui excluídos do meio familiar. E ele então me chamou à frente com outros 10 líderes daquela igreja, e ele disse: faremos aqui no final desse culto um momento de consolo, e nós iremos ser consolados por Deus. Você que já há muitos anos não pôde abraçar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu sobrinho, você pode abraçar um de nós. Seremos aqui nesse momento seus pais, suas mães, seus sobrinhos, somos a família de Deus. E meus irmãos, quando ele falou aquilo, notem que eu já trabalhei muitos anos na África, um povo muito passional, muito expressivo,
Mas eu nunca vi um momento de tamanha comoção como no final desse culto. As pessoas começaram a chorar, as pessoas começaram a gritar, o sentimento, a dor profunda da alma, porque foram rejeitados pela família, ou separados da família, rejeitados pelo país, muitos ali refugiados, sem direito a nada, não tinham ali uma perspectiva de alguma coisa diferente acontecer, o tamanho da dor, um lamento profundo. Eles começaram a chorar e vieram à frente, entre abraços e choro. Me lembro que a primeira pessoa que me abraçou era um senhor mais velho. Ele me abraçou e num abraço apertado, quase 5 minutos, ali o seu soluço, ele tremia, seu corpo tremia, doeu no meio do abdômen aqui, o seu corpo tremendo, essa convulsão de um choro profundo da alma pelo sofrimento, pelos planos que fracassaram. Mas ali depois de quase 1 hora, entre abraços, entre choro e muito lamento e consolo de Deus, pouco a pouco, aquele lamento começa a dar lugar a uma celebração. Eu me lembro de um outro senhor que me abraçou e ali chorando, essa camisa, estava usando essa camisa, ele molhou essa camisa com as suas lágrimas e ele sussurrou no meu ouvido: eu perdi tudo, eu perdi os meus pais, eu perdi os meus filhos, eu perdi minha reputação, meu emprego, eu perdi o meu país. E no meio de soluços, ele disse ao fim: mas eu ganhei o Senhor Jesus. E ali ele começou com outros também a celebrar aquilo que eles ganharam no Senhor Jesus. Ganharam esse amor no Senhor Jesus, essa família no Senhor Jesus, esse significado da vida no Senhor Jesus, mesmo tendo perdido tanto, celebrando porque aquilo que nós ganhamos no Senhor Jesus é muito superior a qualquer coisa que possamos jamais sonhar nessa terra. E ali no final daquele culto eu fiquei impressionado, porque depois de 1 hora de lamento e de choro compulsivo, havia apenas celebração, louvor a Deus, sorrisos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É nessa trilha da espiritualidade que você e eu começamos a medir as coisas da vida com a régua certa. Porque quando nós as medimos com a régua errada, nós passamos a murmurar por coisas pequenas da vida, começamos a perder a paz por questões secundárias, começamos a ficar amedrontados perante situações que nós deveríamos ser corajosos, porque nós podemos perder muito, planos que fracassam, frustrações pessoais, decepções sem fim, seja de um amigo chegado, seja do próprio coração. Mas meu irmão e minha irmã, olhe bem para mim nesse momento, nós podemos fracassar em muitas coisas, mas nós ganhamos Jesus, e porque nós temos Jesus, a nossa vida é outra. Mesmo no meio de planos que fracassam, o Senhor, Ele não se ausenta da nossa vida e da nossa história um só dia. Em Mateus capítulo 28, depois de nos dar a grande comissão, Jesus, Ele fez uma promessa lindíssima: e eis que estarei convosco, quando, meus irmãos? Quando, meus irmãos? Todos os dias. Essa frase final do Senhor Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa e frase do Senhor Jesus, ela muda tudo na nossa vida. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, semana que vem, até o final desse ano. Uma coisa você sabe, eu sei: nós jamais estaremos sozinhos um só dia. Um só dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perante planos que fracassam, mantenha-se na trilha da espiritualidade, não arrede o pé, vá para a Troade. Uma outra postura paulina que podemos observar aqui nessa história de planos fracassados e manifestação de Deus, é que ele investiu em pessoas, mas ele investiu nas pessoas mais improváveis. Me acompanhem. Eles procuravam um proeminente varão macedônio, lá da visão, mas eles encontraram aqui 3 pessoas: uma jovem forasteira, uma jovem possessa e um carcereiro desesperado. Foram essas pessoas que eles encontraram nessa caminhada. Mas eles investiram na vida dessas pessoas, eram as pessoas mais improváveis. Lídia, essa jovem forasteira, possivelmente solteira, ela abrigou em sua casa a igreja na cidade de Filipos. Ela se associou financeiramente a Paulo em seu ministério.
e ela possivelmente usou a sua posição como uma comerciante de púrpura. Púrpura de Tiatira era a púrpura mais, digamos assim, a mais preciosa daquela região, era aquele elemento que dava a cor roxa aos tecidos, e roxo era a cor da moda da época, não é isso? Então essa Lídia, ela trazia então a púrpura de Tiatira e vendia, comerciante, possivelmente usou essa sua posição, esse seu network para influenciar pessoas com o evangelho do Senhor Jesus. Invista nas pessoas mais improváveis, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque Deus usa os fracos. Deus usa os fracos e tem, eu creio, predileção por usar os fracos, para deixar bem claro que aquilo que acontece no seu reino não é pela força humana, competência, habilidade humana, mas é pela sua graça, poder, autoridade, é por Deus. Deus usa os fracos. Mas em segundo lugar, invista em pessoas improváveis, porque em certa medida todos nós somos improváveis. Todos nós somos improváveis. Eu me lembro que anos atrás, quando ainda morávamos em Gana, na África, quando estávamos quase concluindo a tradução do Novo Testamento, estávamos para vir para a Amazônia entre 2001 e 2002, o Novo Testamento foi publicado e entregue apenas em 2004, mas nós já queríamos ali alinhavar um possível tradutor concomba, nativo para o Antigo Testamento, e havia várias pessoas que me ajudavam ali como revisores, como ajudantes linguísticos no Novo Testamento, e os líderes da igreja local falaram: essa pessoa tem essa situação, essa pessoa tem essa qualificação. E ali havia um jovem chamado Balabom, e esse Balabom era um desses improváveis, um rapaz com sérios problemas de saúde, um rapaz com sérios problemas na sua família, e um rapaz que jamais havia ido a uma escola formal, jamais, nem a escola primária, jamais. E ali o Balabom era talvez a pessoa mais interessada em ver a Bíblia na mão do seu próprio povo, mas tinha essas situações complexas que o tornavam uma pessoa das mais improváveis. E eu perguntei aos líderes: e o Balabom, será que não podemos investir em sua vida? E eles falaram: ele tem problemas de saúde demais, é um rapaz fraco, vive doente, vive acamado, não sei quantas malárias, tem enfermidade, já foi para o hospital tantas e tantas vezes, não tem saúde, problemas em sua casa, problemas sérios e que são difíceis de serem resolvidos. Além disso, ele jamais foi a uma escola formal, a única coisa que ele sabe, ali ler e escrever na sua língua, aprendeu aqui com vocês, mas jamais frequentou uma escola formal. Ele não daria certo para ser um tradutor do Antigo Testamento. Ali nós oramos juntamente com a liderança. Depois de alguns meses, voltando a Gana, aquela liderança começou a mudar o pensamento e finalmente, ali entre outros 3 rapazes, enviaram também o Balabom para a capital, Acra, para aprender o inglês, fazer um curso de teologia e fazer um curso completo de tradução da Bíblia. Um projeto de 10 anos. 4 rapazes estudando 10 anos para começarem a traduzir o Antigo Testamento, sem ter ido para a escola, com muita enfermidade e problemas sérios em sua casa. Balabom se destacou, foi o primeiro ali a aprender o inglês, fala fluentemente o inglês, além de outras várias línguas. Ele ali no curso de teologia se destacou, foi o primeiro da classe nos 4 anos que ele fez de teologia, e no curso de tradução da Bíblia se destacou, e no meio daquela equipe hoje de tradutores, que são 4 concombas nativos ali, traduzindo o Antigo Testamento para a língua limompelo, o Balabom é o líder da equipe de tradução. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isto porque Deus possui uma predileção por usar os fracos e os improváveis como você e eu. Portanto, abra os seus olhos e invista nos improváveis que estão ao seu redor. Mantenha-se na trilha da espiritualidade, invista na vida de pessoas improváveis, mas eu gostaria de destacar, sobretudo, essa terceira postura do apóstolo e sua equipe, que para mim isso é um ponto-chave para nós caminharmos na presença de Deus perante planos que fracassam. Creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Creia que Deus tem um plano
e descanse no plano de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus tinha um plano desde o início. Paulo desejava seguir para a Ásia, não era o momento. Paulo desejava seguir para a Bitínia, também não era o momento. Ele retorna para Troade e pergunta a Deus o que está acontecendo. Deus o envia a Filipos, mas as circunstâncias se tornam um caos. Creia que Deus tem um plano. O plano de Deus na vida de Paulo resultou na igreja de Filipos, e não somente nessa, mas depois Tessalônica, Bereia e tantas outras, igrejas firmes, bíblicas, missionárias, generosas, igrejas amigas. Confiar em Deus e descansar no plano de Deus é o modelo de Cristo. Isso porque na nossa vida nós teremos, você e eu teremos dias bons e dias maus. Concordam comigo? Nós passaremos por dias de alegria e tristeza, dias de ânimo e profundo abatimento. Nós passaremos por épocas da vida que, se Deus disser, atravesse o oceano para pregar o Evangelho, nós obedecemos sem pensar duas vezes. Há épocas da vida que não temos disposição para atravessar a rua para falar de Cristo ao nosso vizinho. Há épocas de fé e há épocas de incredulidade. Há épocas em que o coração explode crendo em Deus, e há épocas em que a mente começa a bombardear os nossos próprios pensamentos com questões e questionamentos sobre Deus. Há dias bons e há dias maus, mas aquele que desenhou o plano da nossa vida, Ele vai cuidar dos nossos passos até o dia final, em nome do Senhor Jesus. Creia que Deus tem um plano. Creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Talvez o verso mais impressionante do capítulo 16, nós não lemos, mas eu gostaria de ler agora. Ele é o verso 25, e ele diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Para quem ama e segue o Senhor Jesus, o caos pode ser um momento de adoração e não de desespero. Descanse no plano de Deus. Existe uma ligação bíblica profunda entre fé e descanso, entre fé e paz. À medida que cremos, nós descansamos. Portanto, se falta descanso na sua alma, nesse domingo pela manhã, não peça a Deus apenas descanso, peça a Deus, aumenta a minha fé em nome do Senhor Jesus. Se falta paz no seu coração, se a sua vida foi tomada por angústia, por incredulidade, se a sua alma foi tomada por um desespero momentâneo, não apenas peça a Deus, Deus, tira o desespero, peça a Deus, aumenta a minha fé, porque à medida que nós cremos, nós descansamos. Se você e eu, verdadeiramente, e eu quero frisar aqui nessa manhã, verdadeiramente, não é coisa apenas de um momento cultico público, externo, não é coisa apenas de um momento em que as pessoas observam como somos e o que falamos, quando burilamos as nossas palavras, mas se você e eu verdadeiramente cremos que Deus tem um plano, nós então iremos descansar no plano de Deus. E aí nós podemos ir para a nossa casa hoje à noite, colocar a cabeça sobre o travesseiro, conversar com a nossa própria alma, porque nós precisamos pregar para nós mesmos, e os pastores precisam pregar para a própria alma, sempre, sempre, não apenas para a igreja de Cristo, pregar para a nossa alma, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque nós cremos em Deus. Descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus tem um plano. Nós não entendemos o plano de Deus, muitas vezes os planos de Deus não fazem sentido, nós não sabemos como eles irão terminar, mas nós não somos chamados como igreja de Cristo para saber o que vai acontecer de maneira detalhada na nossa vida. Nós somos chamados como igreja de Cristo para crer que aquele a quem nós amamos e seguimos, Ele não apenas sabe todas as coisas, mas Ele que tem um plano, Ele nos leva a descansar no seu plano, mesmo no meio dos nossos fracassos, das nossas decepções mais profundas. À medida que cremos, nós também descansamos. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente um capítulo da história de um homem de Deus chamado Jonathan Edwards.
Talvez você já tenha ouvido falar bastante sobre ele, ou lido suas biografias. Eu gosto das biografias de homens e mulheres que seguiram a Deus, e particularmente Jonathan Edwards, um pastor brilhante, teólogo calvinista do século XVIII, considerado a mente mais brilhante da América na sua época, não apenas entre os cristãos, mas também entre os não cristãos, Jonathan Edwards. Ele tinha como pupilo o grande David Brainerd, que na verdade tornou-se noivo da sua filha, não casou-se com a sua filha porque morreu de uma enfermidade prolongada. Jonathan Edwards foi o pregador do famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele era filósofo, teólogo, altamente reconhecido, não apenas uma mente brilhante, mas um pregador profundamente usado por Deus. Ele era pastor da igreja, a influente igreja de Northampton, e nessa igreja ele pastoreou ali por mais de 20 anos, 21 anos pastoreando aquela mesma igreja, o maior pregador na igreja mais influente. E essa igreja recebia pessoas cristãs e não cristãs, inclusive diplomatas, pessoas de fora, estrangeiras, chegavam a essa igreja por reconhecer a influência dessa igreja na América do Norte. Instalou-se ali nessa igreja, porém, uma controvérsia teológica que repartiu a igreja. E a controvérsia era sobre a ceia do Senhor. Os líderes da igreja passaram a entender e defender que a ceia do Senhor deveria ser ministrada para todos, inclusive para os não cristãos. E o argumento era o seguinte: temos pessoas tão importantes que nos visitam, inclusive diplomatas, não são cristãos, e não pega bem a igreja aqui ministrar a ceia e não repartir, não partilhar com todos. Jonathan Edwards, teólogo, fundamentado na palavra de Deus, disse: esse é o momento da comunhão daqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. Ele não abriu mão. E a partir dessa controvérsia teológica, houve ali um ajuntamento na igreja, uma assembleia na igreja, para votar pela presença ou pela saída de Jonathan Edwards como pastor daquela igreja. E cerca de 90% dos membros, eles votaram para que ele pudesse sair imediatamente. Foi a maior frustração da sua vida, foi a maior decepção pessoal e ministerial de Jonathan Edwards. Ele escreveu nessa época uma carta para um amigo chegado, dizendo: o meu ministério acabou, eu estou velho e nenhuma outra igreja irá me aceitar. Detalhe, ele tinha apenas 46 anos de idade. Estou velho e nenhuma outra igreja irá me aceitar. Ali nos moldes do século XVIII, assim ele se sentiu, e ele disse: eu não tenho mais lugar algum a ministrar a palavra de Deus. Isso porque na sua saída daquela igreja, nem ele, nem a igreja deixaram claro o motivo pelo qual ele saiu. Instalou-se ali um burburinho de ideias de que ele havia caído moralmente, isso ou aquilo havia acontecido. Um dos líderes ali daquela denominação na América do Norte levantou-se em pleno concílio de pregadores e disse: caiu em desgraça o pregador da América. O que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando somos acuados e o inesperado acontece? O que fazer quando nós perdemos o imperdível, perdemos aquilo que nosso coração não se abre mais na vida se nós perdermos? Bem, ele se reanimou no Senhor, ele creu em Deus e ele usou os seus dons e disse: eu irei para onde me enviarem. E eles praticamente, com uma forma de uma punição, ele foi enviado para uma congregação indígena da etnia moicano. Os moicanos, um local onde ninguém gostaria de ir. Havia muito tempo, nenhum pastor havia passado por aquela congregação, e ele foi praticamente exilado para pastorear aquela congregação de indígenas da etnia moicana. Este é um capítulo na vida de Jonathan Edwards, pouco conhecido. E ali então ele chega até aquela congregação moicana, e ali, como aquele exilado, uma forma de punição, ele começa agora a preparar novamente seus sermões, e sermões altamente contextualizados. O primeiro sermão que ele pregou naquela congregação, ali, movido, dirigido por Deus, ele disse: vamos sair do templo. Havia um templo, foram para a beira do rio, e ele pregou sobre a água viva, à beira daquele rio. Foi uma revolução. Deus começou a usar o Jonathan Edwards no meio daquela pequena congregação indígena da tribo moicano, ali na América do Norte. E depois de 7 anos de trabalho entre eles,
ele disse o seguinte em uma das suas cartas ao mesmo amigo para o qual ele havia escrito antes. Ele disse: quando os planos fracassaram junto à igreja de Northampton, Deus deu direção para aquilo que seria o tempo mais frutífero, mais abençoado e mais alegre da minha vida e do meu trabalho. Meu irmão e minha irmã, perante planos que fracassam, eu quero lhe encorajar na palavra e no Senhor Jesus, neste fim de manhã, a você crer que Deus tem um plano e a você descansar no plano de Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse momento. Nós estamos aqui em família, estamos aqui à vontade, quando o povo de Deus se reúne, é um momento de sincera comunhão. Todos nós temos os nossos dons e também as nossas limitações, as nossas lutas, e nós podemos orar nesse momento. Fique de pé comigo, se você puder, para orarmos ao Senhor. Eu gostaria que você pudesse colocar perante Deus esse momento da sua vida, especialmente se você está envolvido na sua compreensão com planos que fracassaram, com situações inesperadas, com o caos que se instalou, com um abatimento profundo da sua alma. Gostaria que você pudesse orar a Deus e você pudesse renovar na presença de Deus o compromisso de andar na trilha da espiritualidade. Renovar na presença de Deus a vida devocional, renovar na presença de Deus a palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Se há um ou mais elementos nessa trilha da espiritualidade cristã que está faltando em sua vida, peça a força do Senhor, a direção do Senhor, faça um compromisso novo com o Senhor, se Ele assim o dirigir, dizendo: Senhor Deus, me ajuda, eu quero estar nessa trilha da espiritualidade. Mas eu gostaria, sobretudo, que você pudesse orar a Deus, se você está enfrentando frustrações mais profundas na sua vida, planos que fracassaram, que você pudesse orar a Deus pedindo que o Senhor possa aumentar a sua fé e a nossa fé no Senhor Jesus. E para nós crermos o suficiente para descansarmos. O descanso em Deus, a paz de Deus, é um termômetro. É um termômetro. À medida que cremos, descansamos. Se você tem alguma coisa pessoal, particular a apresentar perante o Senhor nesta manhã, venha aqui à frente rapidamente para orarmos juntos nesse momento. Se há alguma coisa nessa exposição da palavra, neste assunto que aqui foi colocado, planos que fracassam, momentos de caos, necessidade da fé renovada no Senhor Jesus, a trilha da espiritualidade, que Deus possa nos levar mais vezes também para a Troade, pausarmos mais, discernirmos mais, orarmos mais, reclamarmos menos. Talvez o próximo passo na sua vida que ainda está confuso, se é este o teu caso, tem alguma coisa específica na sua mente, se você quiser sentir assim o desejo, vem aqui à frente e nós podemos orar juntos ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Nesse momento de oração, coloque essa particularidade da sua vida na presença de Deus. Se possível for, dê nome a isso que você está enfrentando. Se é uma dor da alma, se é uma decepção da vida, se é uma tristeza profunda porque aquilo fracassou. Senhor Deus, nós estamos reunidos neste fim de manhã. Estamos aqui reunidos não apenas porque é costume da igreja se reunir,
É um ótimo costume, mas, Senhor Deus, estamos aqui reunidos porque nós precisamos, dependemos do Senhor para todas as coisas em nossas vidas. E talvez seja esta uma das verdades mais claras no dia a dia da nossa existência, é a nossa necessidade do Senhor Jesus. Precisamos do Senhor Jesus para a vida ter significado, precisamos do Senhor Jesus para andarmos no caminho certo, precisamos do Senhor Jesus para crermos também. Ó Pai, nós estamos aqui reunidos com irmãos e irmãs que colocam perante o Senhor alguma coisa. Seja um momento da vida, uma situação da existência, seja um plano que fracassou, uma frustração profunda da alma, seja, Senhor Deus, um deslize da vida cristã em que saímos da trilha da espiritualidade e seguimos outras trilhas que trazem não alegria, mas tristeza, não paz, mas tribulação, não trazem fé, mas sim desencanto. Ó Senhor Deus, e nós nos colocamos perante o Senhor com sinceridade de alma, sinceridade de coração, dizendo: o Senhor é nosso Deus. Nós não temos outro Deus, não temos outra esperança, não temos outro caminho, não temos outro plano, não temos um plano B. O Senhor é o nosso Deus. E perante o Senhor nós pedimos um avivamento da nossa própria alma, um quebrantamento profundo no nosso coração. Porque, Senhor Deus, palavras podem ser ditas e ouvidas durante semanas, mas se o Senhor não se manifestar, nada acontece. Mas se o Teu Santo Espírito se manifestar em nosso meio, o Senhor quebranta o nosso coração, muda a nossa rota, dá significado à nossa existência, coloca paz na nossa vida, Senhor Deus, e perante planos que fracassam, nós falamos: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor tem um plano e nós confiamos no plano do Senhor. Não sabemos qual é todo o plano, qual é o fim desse plano particular, mas, Senhor Deus, temos paz porque nós estamos nas mãos do Senhor. Senhor Deus, eu quero pedir para os nossos corações nesse fim de manhã um avivamento do Senhor, um quebrantamento profundo do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, um direcionamento que nos coloque no caminho certo uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, com a correria da vida, com as agitações, as demandas, as pressões internas e externas, a gente vai saindo pouco a pouco, vai orando menos, vai lendo menos a palavra, vai crendo menos, vai demandando explicações mais intelectualizadas para aquilo que a fé deveria responder. Senhor Deus, vai também, muitas vezes, Senhor Deus, nos tornando murmuradores, pessoas que, Senhor Deus, não veem a imensidão da Tua graça que nos sustentou até o dia de hoje. Ó Pai, eu oro, Senhor Deus, não apenas por cada irmão e irmã, pelo meu próprio coração, mas nesse momento estamos aqui reunidos, domingo pela manhã, nós oramos, Senhor Deus, pela igreja Betânia, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, visita essa igreja, uma vez mais, como o Senhor tem feito ao longo dos anos. Senhor Deus, dá um mover de centralidade na palavra, na fé, no Espírito Santo, na comunhão, renova a vida de oração, de envolvimento com a obra missionária. Senhor Deus, dá alegria, ó Pai, dá sonhos que se expandem. Senhor Deus, dá alguma coisa nova para essa igreja em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, e que esse algo novo seja algo somente do Senhor, para a glória do Senhor e para a alegria do nosso coração. Ó Pai, nós queremos individualmente cumprir toda a Tua vontade em nossas vidas e nós queremos, como igreja local, também fazer o mesmo. Ó Pai, renova o ânimo dos pastores e líderes dessa igreja em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, é desgastante pastorear, lidar, Senhor Deus, com angústias e problemas que fracassam na vida de outros, muitas vezes a cada dia. Isso vai também minando o nosso coração, fragilizando a nossa alma. Renova, Senhor Deus, a alegria de vida, de fé e de ministério na vida dos pastores dessa igreja, os presbíteros, diáconos, os líderes dessa igreja, os que trabalham com as crianças, os missionários dessa igreja. Senhor Deus, em cada membro que haja assim alguma coisa, um júbilo novo, Senhor Deus. Ó Pai, transforma, Pai, um quebrantamento profundo de alma em disposição para o serviço também. Senhor Deus, eu oro e nós ouvimos aqui o nosso irmão partilhar para que as pessoas pudessem usar seus dons. Senhor Deus, nós oramos para que cada membro dessa igreja se sinta reavivado no Senhor também para o serviço. Ó Pai, que não faltem mãos para o trabalho. Ó Pai, seja aqui um trabalho prático, ajudando no final da construção,
seja, Senhor Deus, um trabalho na evangelização desse bairro ou do seu bairro, Senhor Deus, seja um trabalho com as crianças, um ministério interno dessa igreja, que sobrem pessoas para tudo que a igreja precisa, Senhor Deus, para essa caminhada. Ó Pai, derrama da Tua abundante graça sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Sentir à vontade, dê aí um abraço no irmão, na irmã, se quiser.